certo? Nas duas últimas aulas. Só que agora nós vamos se deter um pouco da biologia. Tá? Então pega logo lá o teu livro de biologia. Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre citologia, que é o estudo das células. Tenho certeza que tu já viu isso ao longo dos anos, certo? Do Fundamental 2. Mas nessa aula a gente vai relembrar um pouquinho, tá certo? E vai ver de forma mais detalhada como é que funcionam as células, tá bom? Então, ó, como eu já bem falei para vocês, a citologia é a área da biologia que se preocupa em estudar o quê? As células, tá certo? Mas, professora, como é que foi que surgiu as células? Como é que surgiu esse nome? Beleza, ó, um cara chamado Hooke, ele estava lá analisando a rolha de uma garrafa e viu que tinha uns espaçamentos ali, achou aquele estranho e falou assim, chamar de células. Com o passar do tempo, surgiu um microscópio muito mais avançado e conseguia analisar esses tipos de objetos de forma muito mais sofisticada. Então, o que aconteceu? Descobriram que aqueles espaçamentos que o Hooke viu não era, na verdade, células, mas sim a parede celular. Mas aí o nome pegou, velho. Aí já era. O nome das células até agora ficou como esse mesmo, certo? Então, ó, é importante a gente entender algumas características das células, certo? Que as células têm várias características que são super importantes para o nosso corpo. Não sei se você sabe, mas o nosso corpo é formado por muitas células, bilhões de células, trilhões de células, certo? Os nossos tecidos são formados por células. E a gente vai ver isso até um pouco mais para frente, tá? Mas vamos se deter aqui em estudar a teoria celular, que é aquilo que, quais são as funções das células, características da célula. Tá bom? Então aí a gente tem a primeira característica das células, que todos os organismos são formados por células, como eu bem falei para vocês. Além disso, as células são chamadas de unidades básicas da vida, porque sem célula não existiria vida. Imagina, cara, tu é formado todo por células, tu é formado por trilhões de células. O tecido do teu corpo é formado por células. Sem célula existiria vida? Lógico que não. Então, ó, a célula é chamada de unidades básicas da vida. É ela que dá a estrutura e a forma para o nosso corpo, tá certo? Então, ó, nós só existimos a partir dessa composição das células em todo o nosso corpo e é por isso que a gente chama as células de unidades básicas da vida, certo? Essa é a segunda característica e a segunda observação com relação às células, certo? Deu para entender até aí? Então, ó, beleza. Com relação a esse terceiro ponto, as células só podem originar a partir de outra. Velho, esquece aquela ideia que pode existir coisa a partir do nada. Não dá não, hein? Uma célula, ela só existe a partir de outra célula. Não é a partir de outro ser vivo, não é a partir do nada, ela não surge assim espontaneamente, não. A célula, ela só surge a partir de outra célula. E a reprodução dessa célula, a gente chama de divisão celular. Lembra, a gente viu ano passado. A reprodução, a propagação dessa célula, a gente chama de divisão celular, tá certo? Então, ó, beleza. Como é aí a estrutura de uma célula? A célula ela tem 3 estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e esse material genético aqui, que dependendo da célula, ou fica dentro do núcleo ou fica disperso no citoplasma. Então, ó, a membrana plasmática é aquela membrana que envolve a célula. É aquela membrana que dá a cara, a forma da célula, que deixa ela bonitinha, nesse formatinho aqui. Já o citoplasma, ele é responsável por comportar todas as organelas. E as organelas são responsáveis por quê? Por fazer todas as funções. Só isso, gente, tá? Além do material genético, que carrega todas as características das células, certo? Então, ó, se tu tem aí cabelo parecido com tua mãe, a cor parecida com teu pai, então, ó, essa característica foi passada para tu através das células, porque são as células que carregam o nosso material genético, certo? Super importante. Então, não esquece. A estrutura das células é composta por 3 coisinhas básicas: membrana plasmática, citoplasma e o material genético, tá bom? Então, ó, diferentes tipos de célula. A gente não só tem um tipo de célula não, tá? A gente tem vários tipos de célula. A célula animal, a célula vegetal, a célula de um protozoário. Esses são só exemplos de células que a gente tem no nosso mundo, no nosso planeta. A gente tem ainda vários outros tipos de célula e cada célula tem uma característica diferente, tem organelas diferentes que servem como operários e determinam a função de cada célula. Então, ó, cada célula tem uma carinha diferente da outra. As células animais têm uma carinha diferente das células dos vegetais. As células vegetais têm uma carinha diferente das células dos protozoários. Cada célula ela tem um formato diferente, isso porque a célula ela se encaixa perfeitamente com a função que ela vai desempenhar, certo? Por exemplo, as células dos músculos elas são mais longas, justamente para elas não conseguirem se mover, para ter mais elasticidade. Então a célula ela se encaixa perfeitamente com a função que ela vai realizar, certo? A célula, a gente disse, tem a cara da sua função, certo? Então, ó, estruturas das células, ainda falando sobre isso, a gente tem 2 tipos de células: células
procariontes e células eucariontes. Não sei se vocês estão lembrados, mas preste atenção. As células procariontes têm material genético, mas seguinte, esse material genético fica todo espalhado pelo citoplasma. Não é aquela coisa bonitinha, comportada, dentro do núcleo, não tem isso. Fica todo jogado lá dentro do citoplasma. Já as células eucariontes é mais bonitinha. Esse material genético fica dentro do núcleo, tá certo? E esse núcleo é envolvido por uma membrana que a gente chama de carioteca, não esquece, tá bom? Então, ó, diferença entre células procariontes e células eucariontes. As duas têm material genético, mas a diferença é como esse material está disperso dentro da célula, tá? Nas células eucariontes, esse material genético está dentro do núcleo. Já nas células procariontes, esse material genético está lá jogado no citoplasma, bem de boa, tá bom? Seres vivos que são unicelulares e multicelulares. Ó, nós tanto podemos encontrar no nosso planeta seres que têm apenas uma única célula, e a esses nós chamamos de unicelulares. E nós temos também seres que têm várias células, e a esses nós chamamos de multicelulares ou pluricelulares. Exemplos de seres que são multicelulares é a gente. Como eu falei bem para vocês, a gente tem milhões, trilhões de células no nosso corpo. Então nós, seres humanos, se enquadramos aqui, ó, nos seres vivos que são pluricelulares, porque nós temos várias células no nosso corpo, certo? Já as bactérias, por exemplo, são seres vivos que se enquadram aqui, né, nesse grupo de indivíduos que são unicelulares, porque tem apenas uma única célula. Além disso, as bactérias, além de serem unicelulares, elas também são procariontes, ou seja, o seu material genético fica todo disperso no citoplasma, tá bom? Nós temos uma característica importante com relação aos fungos e aos protozoários. Sabe qual é? Os fungos e os protozoários tanto podem ser multicelulares como unicelulares. Certo, professora? A gente tanto pode encontrar no reino fungi seres que são multicelulares como unicelulares. E a gente também pode encontrar no reino protista seres que são unicelulares e pluricelulares. A gente tem essa variedade aí dentro desse reino. Não é legal? Então não esquece. Com relação ao reino animário também, a gente não tem essa variedade toda não, tá? Os animais, eles só são multicelulares. A mesma coisa acontece para os vegetais, para o reino plantário. O reino plantário só tem células eucariontes. A mesma coisa para o reino animalia, que significa o quê? Que esse material genético está dentro do núcleo, está lá bonitinho dentro do núcleo, tá certo? Então, ó, a gente tem que as bactérias, elas são procariontes e são unicelulares, certo? Já os fungos e os protistas, seguinte, eles tanto podem ser unicelulares como pluricelulares, só que eles não são procariontes não, hein? Eles são eucariontes. A mesma coisa para o reino animalia e o reino vegetal, eles são considerados eucariontes, ou seja, o seu material genético está bem bonitinho dentro do núcleo. Além disso, a gente diz que esses seres vivos são multicelulares. Professora, de novo, o reino animalia e o reino plantário, eles podem ter seres vivos que têm uma única célula? Não, não pode. O reino plantário e o reino animalia correspondem a seres vivos que têm várias células, ou seja, os seres vivos que se enquadram nesse tipo de reino, esses dois reinos, são pluricelulares, não esquece, tá bom? Então, ó, beleza, célula eucariótica, ó, não esquece não. A gente vai estudar agora mais a fundo sobre a célula eucariótica. É uma célula um pouco mais complicada de entender. Tem diferença entre a célula procariótica e eucariótica. Além, como está disposto o material genético, professora? Tem sim. Vamos entender agora, tá? As organelas são basicamente os operários que dão funcionamento para essa célula. Tem algumas que não tem nas células procariontes, tá certo? Por isso que a gente precisa entender mais a fundo essas células aqui eucarióticas, que correspondem àquelas que a gente tem no nosso corpo, tá bom? Nosso corpo é formado por células eucarióticas, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui esse esquema. Aqui a gente tem a membrana plasmática. Lembra para que serve a membrana plasmática? A membrana plasmática serve para dar a cara da célula. Deixa ela bonitinha nesse formato aqui, ó. Toda bonitona, toda arredondada. Ela serve para deixar a estrutura da célula tão bonitinha assim. Também serve para deixar sair e entrar substâncias, tá bom? Então, ó, se entrou substância dentro da célula, quem fez essa função foi a membrana plasmática. Se saiu substância, quem fez essa função também foi a membrana plasmática. Serve basicamente como se fosse o porteiro da célula. Deixa sair e entrar substâncias. Tá certo até aí? Deu para entender? Então, ó, beleza. Além da membrana plasmática, como a gente já viu, a gente tem o citoplasma. Essa partezinha azul aqui, ó. Dentro do citoplasma, em cima do citoplasma, a gente tem o quê? As organelas. São aquelas que fazem a função pesada dentro da célula, que realizam as funções
digestão, síntese de proteínas, de lipídios, todas essas coisas são aqui, ó, as organelas que realizam essas funções, tá bom? Quais são os tipos de organelas que a gente encontra numa célula eucariótica? A gente tem as mitocôndrias, ribossomos, que são esses pontinhos aqui, ó. A gente tem o retículo endoplasmático, e a gente tem dois tipos de retículo, hein? A gente tem também o complexo de Golgiense, os lisossomos, o núcleo, a gente tem o nucleolo, que está aqui dentro do núcleo, tá certo? Ou seja, a gente tem várias organelas que compõem essa célula eucariótica. Então não esquece, além do núcleo, desse material genético, do citoplasma e da membrana plasmática, a gente tem uma variedade de organelas que são extremamente importantes porque são elas que realizam as funções da célula, tá bom? Então, ó, preste atenção. Nós temos a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, é super importante, hein? Então, ó, além das mitocôndrias, nós temos aqui os centríolos, ó, tá certo? Centríolos, lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgiense, esse laranja aqui, ó, tá certo? Esses pontinhos aqui a gente chama de ribossomos. Não esquece. Com o passar do tempo, vocês vão entender que essas organelas estão dispostas de uma forma diferente das células procariontes, tá certo? As organelas eucariontes se encontram de uma forma diferente das células lá, aquelas que a gente viu no início, que são as células procariontes, tá bom? Então vamos relembrar. Vamos relembrar aí um pouquinho. A gente viu aqui dois tipos de células. As células procariontes e as células eucariontes. Professora, o nome é complicado, tá difícil de entender. Vamos lá. Procarionte, o material genético é todo disperso no citoplasma. Não é aquela coisa bonitinha, tananã, que tá aqui dentro do núcleo, tá certo? Já as células eucariontes, gente, elas se encontram bem bonitinha. O material genético, que é aquele que carrega as características, tá dentro lá do núcleo, tá bonitinho, tá organizado, certo? Então, ó, não esquece não. A gente tem dois tipos de células, tá certo? Da forma que elas se comportam com relação ao seu material genético. A gente tem as células procariontes, são os seguintes: as células em que o material genético está disperso no citoplasma. E a gente tem as eucariontes, o material genético está bonitinho ali dentro do citoplasma, ou ali dentro do núcleo, tá certo? Então, beleza. A gente viu as células unicelulares, os seres vivos unicelulares e pluricelulares, tá? Não dá para esquecer, tá bom? Então, ó, por fim, a gente viu aí as células eucarióticas, tem todas essas organelas. Não esquece, gente. Para que servem as organelas? Para realizar todas as funções de todas as células. Então, ó, se essas organelas aqui, quem seria a célula, gente? Quem seria a célula? Não seria nada. Porque as funções das células são determinadas por esses caras aqui, ó, pelas organelas. Tá? Então, ó, mitocôndrias, centríolos, todas essas coisas com nomes estranhos são super importantes na célula, tá bom? São elas que realizam as funções do nosso corpo, tá? Como a gente bem vai ver nas próximas aulas. As células, o conjunto de células, a gente chama de tecido. Então, isso aqui, ó, esse tecido de revestimento, que é o nosso tecido epitelial, tá certo? É formado pelo quê, ó? Por células, tá certo? Mas não esquece, as células eucarióticas são aquelas que estão contidas nos seres humanos. A gente não tem células procarióticas, não, tá? A gente só tem células eucarióticas, tá certo? Até aí, então, ó, um pouco acerca da estrutura da membrana plasmática. Aqui a gente tem basicamente como é que funciona a membrana plasmática, tá certo? Que como eu bem falei para vocês, a membrana plasmática tem duas funções super importantes. Não dá para esquecer. Quais são as funções da membrana plasmática? A primeira delas é deixar sair e entrar substâncias. Então, se entrou substâncias dentro da célula, quem realizou essa função foi essa cara aqui, ó, a membrana plasmática, tá certo? Se ela deixou sair ou entrar, quem realizou essa função foi a membrana plasmática. O formatinho da célula, essa coisa bonitinha, quem realiza também é a membrana plasmática. Toda essa estrutura da célula é composta pela membrana plasmática, certo? Então, na aula de hoje, a gente estudou um pouco mais a fundo sobre citologia, que é o estudo das células. A gente viu que nós temos dois tipos de célula, que as células são as unidades básicas da vida, tá bom? Vimos 3 estruturas básicas para qualquer célula: membrana plasmática, material genético e o citoplasma. Então não esquece, tá bom? Essas coisas aí são super importantes para a gente entender as próximas aulas, tá certo? Então, não deixa de comentar aqui se tu teve alguma dúvida, tá certo? Se tu assistiu essa aula, mas mesmo assim restou alguma dúvida, tu pode comentar aqui que eu respondo, tá certo? Tu coloca lá essa aula no Instagram, marca a escola e curte esse vídeo aqui, tá bom? Não deixa de acompanhar as próximas aulas, que aí a gente também pode sanar algumas dúvidas e fazer alguns exercícios. É isso, até a próxima aula.